Olá, pessoal! Estamos começando mais uma edição do Coprelcast, dessa vez para falar sobre energia limpa e renovável. Estou aqui com a minha colega Raquel Lazarotto. Tudo bem, Raquel? Olá, pessoal, tudo bem? E aqui, então, com o facilitador Marcos Eide e o orientador Marcos Stalker para a gente falar, então, sobre esse tema que a gente sabe que está bastante em alta, amplamente divulgado e questionado, também estudado, nesse momento que a gente está passando do ano. Então, a gente sempre quis entrar mais a fundo nessa temática para entender o conceito de energia limpa e renovável, que a gente vê que não é muito claro para as pessoas. O que é energia limpa e renovável? Oi, tudo bom? Energia limpa, então, é toda energia que ela, no processo de produção da geração, ela não deixa resíduos ao meio ambiente, né? E, por exemplo, a geração hídrica, eletricidade, é utilizado a água dos rios, a água passa por dentro das turbinas, faz girar os rotores das turbinas, gerar a produção de energia elétrica, e a água segue seu fluxo normalmente. Então, ela não deixou resíduo durante o processo de geração. Então, toda energia que não deixa resíduo nesse processo é considerado limpa. A eólica, por exemplo, também não deixa resíduo, né? A solar são energias limpas. E renováveis, o conceito do renovável vai mais para o sentido assim, quando se usa uma fonte de energia natural para a produção de energia, é uma fonte que ela é capaz de se regenerar naturalmente, né? Indo no mesmo conceito, os rios, né, só utilizado a força da queda da água para gerar energia, e o rio tem capacidade de se regenerar, assim como o vento, assim como o sol, né? Diferente, então, as energias térmicas também proveniente de biomassa orgânica também são consideradas renováveis, né? Exceto as térmicas de geração com minério, carvão, óleo diesel, né? Então essas não são consideradas renováveis. É nesse sentido o conceito. Eugênia, acredito que o Marcos Eide trabalha um pouquinho a mais de tempo do que o Talker com geração de energia, Marcos. Então, esse processo faz muito tempo que a Coprel está investindo. A gente vê que outros países hoje estão investindo muito mais na energia que vem da água. E como é que é esse processo na Coprel? Por que a Coprel começou a investir? E qual a previsão também de investimentos futuros nesse tipo de energia? Bem, a Coprel começaram os estudos em torno de 1990, mais ou menos, em função da perda de um desconto que nós teríamos na compra de energia da Coprel. Nós iríamos perder esse desconto, e quando nós passássemos a ser permissionária, a gente não seria competitivo no mercado. A partir dali, nós encaminhamos um técnico nosso a fazer especialização em Itajubá, e a partir dali nós começamos a pesquisar aqui na região os potenciais hídricos que ainda inexplorados. Então, a partir daí que a Coprel efetivamente fez a repotenciação da usina do Pinheirinho. Foi um projeto já de conclusão de curso na época do nosso amigo Nélio, e aí se fez a efetiva implantação dessa usina em 1900 E lá vai. 91, né? 91 entrou em operação a usina do Pinheirinho. 91, Então, a partir dali, novos projetos, a gente intensificou a busca por novos potenciais, às vezes em conjunto, às vezes só a Coprel. E aí a gente, a partir disso, hoje estamos na 12ª usina, ou em parceria, ou a Coprel tocando com 100% de participação. Eu tenho uma curiosidade de saber qual que é a diferença, tipo aqui na nossa região de Birubá, a gente tem a usina ali do Salto do Jacuí. Qual que é a diferença das nossas usinas para aquelas usinas? Qual é a diferença que tem? É só o tamanho, só a potência, ou tem alguma outra coisa que difere elas? O tamanho é o que mais chama atenção, né, Raquel? Você pegar, por exemplo, o Lago do Passo Real, que é o maior lago artificial do Rio Grande do Sul,
formado para a geração da eletricidade, ele possui 24 mil hectares de área alagada. Né? Então, enquanto você pegar uma PCH, as mais recentes que nós construímos, por exemplo, a PCH Tiú, que entrou em operação agora recentemente, tem 80 hectares de área alagada. Então, é uma proporção bem maior, assim, a amplitude da área alagada, né, em relação a uma PCH, né? E outra questão também é que são essas usinas de maior porte, né, são usinas consideradas usinas da rede básica, né? Elas são conectadas diretamente ao sistema básico de potência, né? Enquanto as usinas menores, CGHs e PCHs, né, onde a Coprel tem investimento, elas são conectadas mais na ponta da rede, né? Mais na parte da distribuição, né? E elas acessam a rede básica através de outros sistemas de transmissão. Certo. E pessoal, falando sobre as PCHs e CGHs, a gente fala com frequência nessas siglas. Nós temos a PCH Tiúgo, como você mencionou, que foi concluída no ano de 2023, a mais recente que entrou em operação. Também temos outras, né, inclusive CGHs. O que são essas siglas e por que é tão importante a gente entender que elas geram energia limpa e renovável? Quando a gente fala de uma usina hidrelétrica, né, é importante, acho que, esclarecer essa questão, porque quando você pensa assim, uma usina hidrelétrica, logo vem na imagem, na nossa mente, assim, aqueles grandes reservatórios, vem logo na cabeça Itaipu, né? E a gente tem que entender que existem tipos de usinas, né? Classificações de usinas hidrelétricas dentro das categorias, né? Quando a gente está falando de uma Itaipu da vida, são UHEs, né? São grandes usinas conectadas ao sistema elétrico brasileiro. Quando a gente fala de CGHs, são centrais geradoras de eletricidade, e PCHs, são pequenas centrais hidrelétricas, né? São usinas de menor porte, geralmente colocadas nos rios de menor porte, né? São usinas a fio d'água, né? Não necessitam de grandes reservatórios para gerar energia, né? Não precisam de grandes áreas alagadas. São usinas de porte menor que ficam mais distribuídas próximos dos centros de carga, né? Então, essa é a grande diferença, então, né? Uhum. Eu acredito assim que os reservatórios hoje, né, eles servem também para reservação de água, né? Eu acho que é o grande tu deixar os rios mais perenes. Então, quanto mais reservatórios tu tiver e tiver a reservação de água, nós temos aí os reservatórios Passo Real, Ernestina, são reservatórios de acumulação anual. Os nossos empreendimentos são a fio d'água. Então, existe um pequeno reservatório, mas existe um reservatório. Então, assim, nós aqui, na nossa região, principalmente, as chuvas não são bem distribuídas. Então, necessariamente, nós precisamos reservar água para períodos de baixa hidraulicidade. Então, isso eu acho que é a maior importância desses reservatórios, para que a gente consiga reservar água para períodos críticos. Então, acho que esse é o grande... E também já serve também essa regularização para o pessoal utilizar para irrigação, que a nossa região aqui, nós temos um potencial muito grande de irrigação, e essas nossas usinas acabam reservando água também para a irrigação. E quando tu fala em reservatório, eu que acompanho todo o trabalho de vocês, né? Nós acompanhamos indo no local, fazendo filmagem, né? Divulgando o trabalho que é feito. Os reservatórios também acumulam muito lixo, né? Vem muito lixo da água do rio. Então, além da gente falar em toda a questão de tudo que tem que ser feito, que a gente vai conversar daqui a pouco, para construir uma usina, toda a responsabilidade que se tem que ter, eu acredito que uma usina também ajude a fazer a limpeza dos rios, porque tem um equipamento que se chama limpa-grade, inclusive, e a gente vê que várias vezes vão enche containers, vão caminhões carregar aquele lixo. Então, a gente pode dizer que as usinas da Coprel também cumprem com esse papel de ajudar na limpeza dos rios?
Sim, toda vez que você coloca um barramento em um rio, você cria uma espécie de barragem em qualquer curso d'água, né? Você vai acumular todo o material que ali chega, né? Então, no momento que você constrói uma barragem no rio, como, por exemplo, os rios, essas usinas da Coprel, todo o lixo, tanto orgânico quanto inorgânico que chega através do rio e para ali, fica parado na barragem, né? Ele é recolhido através desses limpadores automáticos, né? Que ficam nas grades das entradas da água que vai para a turbina. Ele é recolhido através desses equipamentos e é removido do rio, feita a separação, né? Destinado... É feita a separação no local. Isso, é feita a Do separação é no vidro, local. do que é plástico. Plástico, vidro, tudo é feito separação no local e é destinado, né, para a reciclagem, né? E a parte da matéria orgânica, então, é depositada ali mesmo, nas proximidades da usina, porque é material orgânico que vai entrar em decomposição, né? Vai, Adubo, que pode ajudar até isso. no reflorestamento ali nas árvores. Exato. E se não tivesse essa barragem, né, Raquel, o que ia acontecer? Esse lixo, todo esse material, ele simplesmente ia cruzar por aquele ponto, e em algum lugar ele ia se depositar e acumular, né? Então ali seria como se fosse um ponto de coleta. Hoje uma barragem num rio, ele funciona como um ponto de coleta para remoção desse lixo dos rios. Então ela acaba ajudando sim na limpeza dos rios, né? Que incrível. O que a gente tem constatado é que usinas próximas à área urbana, a quantidade de lixo que é retirado via limpa-grades é extremamente maior do que em locais mais remotos, né? Então, que triste. Infelizmente, existe uma cultura aí ainda de se jogar lixo nos rios. E isso acaba... indo parar lá nos nossos limpa-grades, nas grades, nas tomadas d'água das nossas usinas. E também, além da questão do lixo, a gente percebe todo o trabalho que tem que ser feito para construir as usinas, CGHs e PCHs, toda a preocupação que tem com a flora e com a fauna. Então, às vezes, até são retiradas, né? Depois me corrijam se estiver errado, mas eu já vi isso acontecendo. São retiradas algumas espécies de alguns locais, né, guardadas para depois, quando é feito o replantio, elas serem colocadas lá novamente. E se tem todo um cuidado também com os animais que estão em volta de fazer uma preservação daquilo. Então, mesmo que tu derrube algumas árvores, eu não sei, mas eu acredito que tem que plantar 3, 4 vezes a mais do que a quantidade que tu derrubou. Porque a área do plantio ali e a maneira que vocês buscam as mudas e plantam e têm o cuidado é bastante quantidade, né? Não sei se vocês têm esse número ou o que isso representa, mas eu vejo que o cuidado com o meio ambiente ele é muito grande. Raquel, até eu estava lendo uma reportagem hoje de manhã, inclusive, sobre isso, né? E achei um dado muito interessante que eu li, até da ONS, que de toda a área que é adquirida para a construção de uma usina hidrelétrica no Brasil, 70% de toda a área é destinada à preservação. 70%? 70% de toda a área que é adquirida para uma usina vai para a preservação. Então, como é que dizem que essa energia não é limpa e renovável? Isso. Eu não entendo, não consigo entender. Apenas 30% ela então fica alocada então às estruturas da usina, né, o reservatório e tal. 70% vai para a preservação do meio ambiente. E essa questão de todo o cuidado, né, da ambiental na construção de uma usina, né, a gente segue todas as condicionantes do órgão ambiental, né, eles estabelecem lá durante o processo, durante a fase de projeto, eles já determinam quais etapas vão ter que ser realizadas durante a construção da usina. Uma delas, por exemplo, inclusive foi feita na PCH Tiúgo, antes da supressão da mata, onde foi alocado o reservatório, onde ficou alagado, vamos dizer assim, né? Foi feito todo um trabalho de coleta de sementes daquelas árvores daquela região. Para que não se perdesse nenhuma espécie. Para que não se perdesse. Foi feito, então, um banco de sementes, foi encaminhado esse banco de sementes para um viveiro ali da região, né? Esse viveiro fez o plantio dessas sementes e a gente utilizou mudas provenientes dessas sementes para voltar a plantar que lá legal. Incrível.
Porque assim, o meio ambiente, aquelas espécies que ali estavam, né, elas estão ali há muitos anos. Então, são aquelas espécies de árvores que se adaptaram àquela região. Não adianta eu pegar uma área e introduzir outros tipos de sementes, outros tipos de árvore, querer reflorestar lá, colocar coqueiros, por exemplo, numa região que não é propícia ao nascimento de coqueiros. Então, o mais adequado ambientalmente é capturar sementes daquela região e colocar de volta, né, as filhas daquelas árvores que estavam lá. Que legal. É interessante pontuar também que me falha a memória de onde que eu escutei esse diálogo, mas que, claro, se questiona toda essa questão de reflorestamento ali naquele local que é construída a usina, mas a usina é construída naquele período e depois se tem um longo trabalho ali de reflorestamento, mas uma usina é para uma vida toda, 100 anos, até mais, talvez, né? Então ela é construída para perdurar e aquela área não é mais modificada naquele período depois da conclusão. Então, é sim um trabalho naquela região, mas que ele é reflorestado e dura a vida inteira também, né? Não é frequente. Nossa, eu chamo isso de legado ambiental que as PCHs e CGHs acabam deixando. Eu cito o caso do tio Hugo. Nós praticamente, nossa área de APP, ela no futuro vai ficar dentro da área urbana do tio Hugo, ela é muito próxima ali. Então, nós deixamos um legado ambiental ali em torno de 160 hectares de área cercada, né, onde nós estamos reflorestando. Temos aí 5 anos para a conclusão, porque muitas daquelas áreas eram áreas agricultáveis. A gente cercou a própria vegetação agora, ela já está se regenerando, mas também a gente vai através do plantio, a gente acaba reflorestando aí toda essa área de APP, que vocês imaginam, são 100 metros em torno do reservatório. Claro que onde tinha área agricultável, a FEPAM nos flexibiliza para 30 metros, mas no mínimo 30 metros. Então, assim, a gente está deixando um legado ali, daqui a 30 anos vão lembrar da gente. Hoje, se me permite fazer um complemento, hoje, se você pegar, por exemplo, no Google, eu já fiz essa experiência, é muito interessante. Se você pegar no Google uma PCH ou uma CGH, que são essas usinas que não causam grandes impactos ambientais, colocar no Google e você dar um zoom, você vai ver que as matas mais preservadas estão em torno dessas usinas. Né? Se você pegar uma grande mata, botar no Google ali, ou ela é uma área de preservação florestal, né? Uma área, uma reserva florestal, ou ela é uma área onde é que tem uma hidrelétrica, que está sendo feito o cuidado dessa mata ao redor do empreendimento. Interessante. Muito legal. E o resultado, por exemplo, desse podcast aqui vai ser a gente conversar com vocês, fazer a edição. E quando vai ao ar um produto assim, a gente pensa, nossa, que trabalho legal que ficou. A gente se sente emocionada pelo aquele período ali que a gente gravou, de repente demorou, sei lá, 20 minutos para gravar, mais 1 hora para editar, e daí foi ao ar, e a gente vai acompanhar curtidas, comentários para ver como é que saiu o material. Eu não tenho nem noção de como é que é a emoção de vocês participarem de um projeto de geração de energia, um projeto de construção de uma usina, que demora tantos anos, porque tem que começar lá no penso, no planejamento, depois na negociação de terras, que eu vejo o Marcos se envolvendo bastante com isso, depois a aprovação do projeto em órgãos ambientais. Como é que é, Marcos, né? Vou começar pelo Marcos, que já construiu mais usinas. Como é que é essa sensação de ver a usina pronta e gerando energia? Eu acho que deve ser uma coisa, assim, indescritível. A gente, quando vê ela pronta, as pessoas, quando vão lá olhar, cada detalhe daquilo ali passou por, né, até se tomar a decisão do que fazer, de como fazer. Então, assim, não se tem nem ideia de quantos obstáculos se passou, de quantas dificuldades, de quantas noites mal dormidas até tu tomar a decisão e fazer acontecer. Então, assim, é bem emocionante. Quando tu vê a máquina girar lá e a coisa se estabiliza, é bem gratificante. Marcos, falando de boas aqui, né, deixando esse teu lado
muito masculino. Eu queria que tu confessasse uma coisa para nós. Tu já deve ter chorado ao ver uma usina pronta de emoção. Eu acho que eu chorei uma vez no Pinheirinho, quando nós instalamos a primeira máquina e deu uma enxurrada, arrebentou uma ponte lá. E quando nós chegamos lá, aquele gerador dentro do rio lá, sabe? Aquilo foi doído. Agora, não, mas tu não... alegria de emoção, de ver uma... Eu não cheguei a chorar, mas uma emoção forte. Isso, e com sem certeza. contar todo o contato com as pessoas também, né? Para PCH Hugo foi feita uma audiência, vocês escutaram as pessoas que residem em Tiúgo, que estavam envolvidas também naquele projeto, que de alguma forma iam se envolver naquela construção, né? Além disso, também, desse contato com as pessoas, os projetos ambientais, né? Na Tiúgo foram 21 projetos ambientais em volta daquela construção, então é muita dedicação, estudo mesmo para que aquilo ali seja, a teoria seja comprovada e também a prática depois, né? Muitas pessoas envolvidas no projeto, Marcos. Sim. Só para dar um dado aqui, assim, para dar um pouco da dimensão do que é isso que a gente está falando, né? Vamos pegar o exemplo da PCH Tiúgo. Para você colocar uma usina dessas de pé, só vamos pegar a parte ambiental. Você tem que passar pela fase do estudo preliminar, né? Depois sai a licença prévia e depois sai a licença de instalação e depois ainda a licença de operação. Só a licença de instalação levou 10 anos para sair. 10 anos? 10 anos de estudos, fazendo pesquisa daquela mata, levantando cada árvore que estava lá. Até inclusive a questão arqueológica, né? Se tem pedra, se tem alguma coisa arqueologia, assim. geologia, parte ambiental, ictiofauna, qualidade de água, tudo. Então, muitas vezes quando você fala da emoção, né, de colocar um projeto desses aí de pé e gerar, são projetos assim que começaram antes mesmo de nós. Né? Sim. A PCH Tiúgo, os estudos delas começaram por pessoas que me antecederam aqui na Coprel. Que né? talvez nem estejam mais aqui trabalhando. Que não estão, com certeza, mas, né? E então a gente colocou em operação, a gente tornou realidade um sonho de pessoas que já passaram por aqui, inclusive, né? Sim. E hoje, se você começa um projeto de uma hidrelétrica, que é um projeto grande, também... Da fase que a gente está agora, também nós estamos fazendo estudos para deixar para as próximas gerações que vão vir trabalhar aqui colocarem em pé. Sim. Então, são projetos complexos e grandes, né? Mas eu imagino, porque quando a gente foi agora na última visita com o conselho, que a gente visitou a subestação de Tiúgo também, que é um projeto grande, a usina de Tiúgo, que já está concluída, e o projeto de Santo Antônio, dá uma emoção, assim, de tu fazer parte daquilo, de tu ver a grandeza que é um projeto e tu pensar que somos nós, né? Nós, eu digo nós, vou me incluir aí também um pouquinho, né? Mas vocês, que nós pensamos naquilo que faz parte da nossa história, que esse legado que o Marcos está falando é a Coprel que vai deixar. Aquela usina é da Coprel e foi feita por pessoas da Coprel, além de todos os outros, claro, os fornecedores de serviços, mas os fornecedores de serviços também passaram por um crivo de vocês avaliarem a qualidade do fornecedor, o compromisso do fornecedor com os seus funcionários, porque também tem uma responsabilidade de tu saber quem tu está contratando para colocar lá, porque eles também têm que ter o mesmo cuidado que vocês teriam, os prestadores de serviço também têm que ter. E além disso, eu vejo também a preocupação de vocês em orientar os moradores que estão no entorno dessa usina, porque eles também acabam sendo responsáveis pelo aquele projeto, de cuidar, de denunciar se tem alguma coisa errada. Então, muitas pessoas são envolvidas no na execução e depois na manutenção disso. Então, eu tenho certeza que a emoção deve ser muito grande e que vocês também devem ter passado muitas noites sem dormir, porque são projetos que, além de envolver muito tempo, envolve muito dinheiro. Por exemplo, Marcos, quanto vai ser o investimento dessa PCH Santo Antônio agora que está sendo feita? Em torno de 60 milhões. Eu não tenho nem noção do que é isso de dinheiro, né? Imagina, 60 milhões de reais. Então, quais são as empresas, as cooperativas que hoje estão fazendo um investimento desse tamanho? Que não diz respeito só ao penso da empresa, porque toda a empresa está fazendo, nós como cooperativa,
A gente também precisa ter lucro nas operações. Mas além da gente ter esse lucro, a gente também precisa dessa energia para entregar para aquelas pessoas que querem produzir mais, produzir com melhor qualidade, porque essa energia elétrica dá uma estabilidade em todo o sistema elétrico. Eu acredito que como tem o sistema nacional que compõe, que rege isso, a gente está fazendo parte de melhorar o poder energético do Brasil, do país, não só aqui da nossa região. E também mencionando que a energia gerada pela PCH Tio Hugo, conectada na subestação, proporciona uma disponibilidade de cargas pelos próximos 15 anos. Então, a possibilidade de investimentos e desenvolvimento, por isso que a gente bate tanto no desenvolvimento da região, né? Que podem se instalar tantas indústrias, tantas coisas aqui que vão gerar mais emprego, mais renda para as pessoas, mais qualidade de vida, mais serviços, sendo movidas por essa energia, né? Uma particularidade, por exemplo, de CGHs e PCHs que muitas vezes o pessoal esquece ou não comenta, até inclusive no processo de fabricação hoje de uma turbina, desses equipamentos principais de uma CGH e de uma PCH, é nacional, sabe? É mão de obra nacional. Enquanto você vai para outras tecnologias aí de outras fontes, muitas vezes são tecnologias do exterior. Então, aqui o fomento da mão de obra nacional, em primeiro lugar, e outra, toda a questão dos empregos que são gerados no entorno mesmo do empreendimento, na região do empreendimento. Vamos pegar, por exemplo, o PCH Tio Hugo, várias microempresas ali acabaram prestando serviço durante a implantação da usina. Então, você acaba gerando um emprego ali naquela região, ela ainda está inserida também. Que legal. Isso é muito bom, gente. Eu acredito que nesse momento que o que a gente está fazendo aqui é realmente o sentido do podcast, né? Que é aprofundar essas questões que a gente vem divulgando já há tanto tempo, mas a gente divulga certos dados macro, né? Escuta as pessoas, mas esse compartilhamento ali de vocês, desse sentimento em volta de cada projeto realizado, também é muito importante, né? Para valorização de tudo que está sendo feito. Da minha parte, para a gente conseguir finalizar o nosso programa de hoje, eu queria dar os parabéns para vocês, colegas, assim, pela persistência que vocês têm no projeto. Eu sei que é o trabalho de vocês, assim como o nosso é gravar isso, mas a gente percebe todo dia o amor que vocês colocam, a energia que vocês colocam nesses projetos. Então, eu gostaria de deixar aqui os parabéns, né? E dizer que eu, Raquel, tenho muito orgulho do trabalho que vocês desenvolvem e que vocês fazem pela cooperativa. E espero que a gente tenha muitos projetos ainda, Marcos, pela frente. Eu acho que, assim, culmina, né? A visita do nosso conselho na semana passada, acho que mostrar um pouco do que a gente faz e receber os elogios deles lá, isso... Para a gente, assim, é bem gratificante. Eu acho que... E vamos lá, temos um prazo aí para entregar Santo Antônio do Jacuí, vamos tentar buscá-lo aí, porque desde que o tempo nos ajude um pouco, acreditamos piamente que final do ano que vem a gente consiga entregar mais a 12ª. Então, se demora 10 anos aí para desenvolver um projeto, tem projeto na gaveta, tal. Tem, sempre tem. Então teremos futuros podcasts, então, sobre os futuros projetos. Isso aí. Que bom, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Que a gente possa se reunir mais vezes para a gente falar sobre esses projetos concluídos, sobre os planos futuros e da constante preocupação e contribuição da Coprel aí com o futuro da nossa região e também do nosso país. Muito obrigada aos que nos escutaram, obrigada aos ouvintes e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.